Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta 10ª aula, vamos falar sobre as vocações específicas. Será o nosso palestrante de hoje, o Padre Jonas, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Vocação é esse apelo do próprio Deus que nos provoca a uma resposta. Então, diante desta temática das vocações específicas, caminhos diferentes que nos levam a um mesmo fim, que é exatamente a resposta vocacional que precisamos dar, seja qual for a vocação. Então, vamos para o primeiro PowerPoint, a primeira imagem, que nos já introduz nesta realidade do que é a vocação, do que é vocação, e que, de fato, nos ajuda a compreender cada vez mais aquilo que o próprio São Justino já nos diz, de que a vocação é um chamado de Deus que chama a nossa atenção. A vocação é um chamado com o qual o Senhor atrai a nossa atenção e deseja orientar-nos para Ele. Então, vamos ao primeiro PowerPoint. O que é vocação? Muitos vão dizer e até imaginar a vocação como uma profissão, como uma identificação, como algo que alguém tem mais habilidade, mais jeito para fazer, mas a gente precisa compreender certamente ao longo desta escola justiniana, ou da primeira, mais diretamente também falando sobre a espiritualidade de São Justino, mas também a espiritualidade de toda a vocação. Etimologicamente, a palavra vocação provém do verbo latim vocare, né? Então, aqui a gente vai compreender que a vocação é sempre uma voz, um apelo, um convite, um chamamento que exige, ou pelo menos na liberdade, espera de nós uma resposta. Seja ela uma resposta positiva, um sim, dado com confiança, com liberdade, com responsabilidade, ou um não. A voz que chama, o Senhor que chama, ele deixa o homem na liberdade. Por isso que Deus chama o homem e espera uma resposta. Aqui a gente compreende, portanto, a vocação, e falando daqui a pouquinho das vocações específicas, se aplica para todos, é o encontro entre duas liberdades. A liberdade de Deus, que sempre toma a iniciativa de chamar, e a liberdade do homem, da mulher, que vai responder sim, Senhor, ou não, Senhor. Por isso que entra aqui a importância, a necessidade do discernimento para que a gente possa responder com clareza. Então, a gente vai fazer uma viagem, claro, o tempo é curto, eu deixarei esse material, disponibilizarei tanto o que aqui está sendo apresentado como
um material em PDF para que a gente possa ter as indicações e aprofundar ainda mais no tema. Precisamos, antes disso, entender que vocação, ela não tem nada a ver com profissão. Vocação e profissão são coisas distintas. A vocação é Deus que me escolhe. A gente falou ali há pouco de que Deus chama o homem, escolhe, elege. A profissão sou eu que escolho. Eu escolho a minha profissão, Deus me escolhe para uma vocação. A vocação, ela é exercida 24 horas. O leigo, ele é leigo 24 horas. O leigo casado, o homem e a mulher casados, eles são casados 24 horas. O sacerdote, ministro ordenado, o bispo, o diácono, ele é bispo, é diácono, é sacerdote 24 horas. O consagrado, a religiosa, o religioso, o freio, o frade, também são e assumem e respondem, vivem a sua vocação 24 horas. A profissão não. Dentro de um tempo, dentro de um espaço, dentro de um ambiente específico. Nós nos aposentamos, chegamos um tempo que, né, Deni? Você que está aí como professor é uma leiga, enquanto vocação, mas enquanto profissão é uma professora e aposentou-se dessa profissão, mas da vocação, da missão, ela ainda não se aposentou. Para mostrar, chega um tempo que nos aposentamos ou nos aposentam da profissão, mas da vocação, nunca. Nós recebemos um salário, bom ou ruim, ao final do mês ou dentro de um determinado período, pela profissão que abraçamos, mas pela vocação não há um salário. O leigo não recebe um salário pelo seu serviço, o homem casado, a mulher casada, o nosso pai, a nossa mãe não recebem um salário por isso. Então, a gente vai percebendo e sabendo distinguir uma coisa da outra. A vocação, ela então é vivida na gratuidade, na disponibilidade, enquanto que a profissão, ela é vivida no serviço, no que diz respeito ao fazer e receber pelo que se faz. A vocação, enquanto gratuidade, oblação, entrega, serviço, ela então conta não o fazer propriamente, mas o ser. O padre é padre sempre. De férias ou não, ele é padre, ele exerce o seu serviço. Então, aqui a gente vai percebendo que existem elementos que nos ajudam a compreender ainda mais a diferença entre a vocação e a profissão. O leigo como vocação, mas ele exerce dentro do seu tempo a sua profissão. O leigo como psicólogo, o leigo como professor, o leigo como médico, o padre como vocação, mas ele pode ter também ali um determinado serviço que ele presta, que não é a vocação, mas é uma espécie de profissão, né? Assim a gente pode dizer, um serviço remunerado, um psicólogo, um professor, e por aí vai. Então, vamos ver alguns pontos, alguns aspectos, resumidamente, da vocação do leigo. Vocação laical. Primeiro, a vocação laical é a primeira vivida por todos os chamados a uma vocação específica. Aí, vivendo o laicato, a vocação específica, aí o jovem, a moça, o rapaz, ou até o adulto vai se sentindo interpelado, inquieto, vai se questionando sobre outras vocações específicas. Por exemplo, eu, quando vivendo ali a minha vocação laical, fui me questionando sobre outras vocações, a ponto de depois fazer um discernimento, deixar ali a profissão de professor, a vocação de leigo e abraçar, portanto, a vida consagrada e dentro dela também o ministério ordenado. Por isso que eu coloquei como primeiro ponto, dentro da vocação específica laical, a primeira vivida por todos os chamados. Somos todos chamados a uma vocação específica que é a do leigo. Antes de serem ordenados,
Nós, padres, nós consagrados, um dia fomos leigos. Leigos são aqueles que possuem o compromisso de servir a igreja. Tem um concílio que vai dizer que o leigo é o coração da igreja no mundo e é o coração do mundo na igreja. Uma forma bonita de a gente definir o leigo. O leigo leva o coração, o seu coração até o mundo, ou melhor, eleva o coração da igreja até o mundo, no seu ambiente de trabalho, na sua família, nos mais diversos aspectos e ambientes, e depois traz o coração do mundo até a igreja. Inclui homens e mulheres chamados a desempenhar diversas atividades na igreja, diversas funções, diversos serviços, nas pastorais, nos grupos, nos movimentos. Eu coloquei aqui, por exemplo, um ministério, um serviço muito bonito que o leigo assume, que é o de catequista, o de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, agente de diferentes pastorais, de movimentos, de grupos. Veja que riqueza e que beleza é essa vocação específica do leigo. Podemos passar. Leigos como trabalhadores na vinha do Senhor são, primeiramente, discípulos de Jesus Cristo, porque o Senhor chama a todos como discípulos, o Senhor chama a todos como enviados e nos envia dentro da nossa realidade, do nosso estado de vida. O encontro com Jesus ocorre através da palavra e da Eucaristia. Então, nós, os leigos, se fortalecem através do alimento da palavra e através também do sacramento da Eucaristia. Esse encontro é parte de um processo de conversão pessoal contínua. O Senhor chama a todos à santidade. Então, o leigo, ele vai nesse processo de resposta, de chamado, de missão, também se convertendo cada vez mais ao Senhor. É importante ter um vínculo com a comunidade de fé. É importante, portanto, saber que o leigo, assumindo uma vocação, ele não assume fora de uma igreja, de uma comunidade, de uma... por isso que tem, acredito, já trabalhado também essa questão da dimensão eclesiológica da vocação, a eclesiologia da vocação. Então, a abordagem de uma tarefa profissional ou evangelizadora pode ser vista como obrigação ou como um ardor inspirado pelo Espírito Santo. Veja que o professor, sendo um leigo engajado em uma comunidade de fé, ele faz a diferença. Um profissional em qual quer que seja o seu ambiente, sendo um bom leigo, um bom cristão, consciente da sua missão, ele faz a diferença. Aquilo que o Evangelho nos fala de ser sal da terra, luz do mundo. O Papa enfatiza que momentos prolongados de adoração e diálogo com o Senhor são essenciais para manter o significado das tarefas, alimentar, inflamar, incendiar o nosso coração, para sermos, de fato, protagonistas da missão que o Senhor nos confia. Se nesses momentos é fácil perder o significado das atividades, levando ao cansaço e também à apatia. O Papa Francisco se refere a evangelizadores com espírito, como aqueles que se abrem à ação do Espírito Santo e se deixam transformar, plasmar pela presença de Deus. Então, o leigo, como um bom cristão, ele vai manifestar com a sua ação, nos seus mais diversos ambientes, a presença do próprio Cristo. Aquilo que Jesus falava, quem me vê, vê o Pai. Todos os vocacionados, os leigos e também os demais, que estarão dentro das demais também dimensões específicas, precisam manifestar, revelar dentro do seu estado de vida o próprio Cristo. Quem nos vê deve ver o Cristo, a ação de Cristo. Passemos um pouco mais. Aqui a gente compreende a vocação matrimonial, que o leigo também, ele por vocação, ele pode abraçar. Existe o leigo solteiro, mas também o leigo casado, a vocação matrimonial, uma missão abraçada. É um convite de Deus para a união de um homem e de uma mulher.
O relacionamento deve ser de profundo amor e santidade. Veja que bela missão do leigo casado. Ajudar na santificação também do esposo, no caso da mulher, da esposa, ali no caso do homem. Então, o fruto da união é a vida representada pelos filhos. O sacramento do matrimônio, o ritual para o sacramento do matrimônio, vai dizer que os filhos são o coroamento desse sacramento, dessa vocação a matrimonial. Esposo e esposa devem caminhar juntos em uma só realidade e projeto. É porque quando Deus cria, ele diz: sede fecundos, multiplicai, enfim. Mas ele diz que já não serão dois, mas um só, que deixarão pai, mãe e formarão uma só vida, uma só alma, uma só família. Esposos, pelo sacramento do matrimônio, são chamados, olha aqui a vocação, a viver a essência de Deus, que é amor trinitário, ou seja, comunhão, entrega, doação, fidelidade, participação. Esse amor é baseado na relação plena entre Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, uma relação, uma comunhão de amor. O amor que vai se relacionando entre as pessoas. O despojamento, o transbordamento, esse fluxo de amor. O amor que devem cultivar é de entrega e doação. Já falava isso. É um amor livre, é um amor total, é um amor fecundo, é um amor salvífico. É um amor sem interesse, como diz Paulo em uma das suas cartas, o amor que tudo suporta, o amor que tudo compreende, o amor que não é invejoso, o amor que é paciente. Então, o foco do amor deve ser o outro, não o eu. Eu costumo falar nas celebrações que assisto da vocação laical com o matrimônio, que a partir daquele momento o eu já não tem mais lugar, é o nós. O meu já não deve mais prevalecer, é o nosso. Por isso que entra aqui o que foi dito da entrega, da doação total, fiel. Prossigamos. A importância de recursos psicológicos, de testemunhos no relacionamento conjugal para os noivos, isso é importante, essa preparação em vista até do discernimento, de um compromisso que vai ser assumido, do autoconhecimento, do conhecer o outro e do outro também nos conhecer, a necessidade de acesso a casais e profissionais para orientação. Graças a Deus, a igreja vai a cada dia crescendo, progredindo, tomando conhecimento dessa importância, dessa necessidade. Por exemplo, aqui tem sugestão de confissão com o sacerdote para perdão e cura dos pecados passados, quantos que feridos por histórias, por realidades, por situações, e que precisa da direção espiritual, da confissão, do casal, para ajudar também, sobretudo num período do discernimento, que a gente chama o período do namoro, para tomar uma decisão madura, livre, responsável, consciente. Alerta sobre a tendência de optar por uma união de fato em vez do matrimônio, que tem uma união de fato em vez do matrimônio devido à preocupação e despesa. Não, vamos morar juntos, é uma união de fato, é um companheiro, depois a gente casa, porque casar é caro, casar dá despesa, casar dá trabalho. Não é isso. O Papa exorta, né? Tem aqui a exortação do Papa para que os noivos evitem a sociedade de consumo e façam uma festa simples, barata, valorizando o amor que os une. Então, tem pessoas que nós padres, por exemplo, escutamos muito isso. É caro o casamento, mas gasta e paga parcelas absurdas, nada contra, mas para a gente perceber o quanto que essa sociedade de consumo também vai buscando manchar, desfigurar, tirar a figura bonita, né, do matrimônio também. Os gastos, gasta com o salão, gasta com a festa, gasta com o coquetel, mas o que conta e o que prevalece é exatamente o sacramento, o matrimônio. Então, alerta sobre essa sociedade, alerta sobre a sociedade do compromisso no altar, a fidelidade, a abertura à vida dos filhos, a abertura aos filhos, o amor recíproco até a morte, o reconhecimento de que
O compromisso é para a vida, com a vida sexual, o ato procriador, sendo desdobramento do juramento feito no altar. Então, vamos prosseguindo, é muita coisa, senão o tempo vai para 22 horas, já estamos quase que chegando às 9 horas. A vocação à vida consagrada é uma outra vocação específica, a vocação laical. Então, vimos ali agora a vocação à vida consagrada. Homens e mulheres que se consagram a Deus, ou seja, essa consagração passa pelo deixar tudo para trás, família, bens, profissão, por vezes, tudo com T minúsculo, pelo tudo com esse T maiúsculo, que é o Cristo. Então, segue a Cristo, dedicando a vida ao serviço da igreja e da comunidade. Então, existem pontos que são, de certa forma, elementos presentes em todo tipo de vida consagrada, em qualquer instituto, em qualquer ordem, em qualquer congregação. Primeiro, os votos. O carisma, a espiritualidade e a vivência comunitária. Então, os votos de pobreza, castidade e obediência. Os consagrados emitem publicamente os votos, que a gente chama de conselhos evangélicos. São conselhos. Cristo, o evangelho, não obriga ninguém a assumir, a abraçar. Mas a partir do momento que a gente vai tomando consciência de que o Senhor nos chama para esta vocação, a vida consagrada, a gente sabe que lá tem o ministério, tem o despojamento, a entrega, o serviço através da emissão do juramento dos votos. Então, a gente vê aqui os votos de pobreza, castidade e obediência. Tudo deixa, porque a riqueza maior é Cristo, a pobreza. Cristo, então, é o nosso absoluto, o nosso Deus, o nosso tudo. A obediência, eles estão interligados. Busca pela perfeição e santidade diante de Deus. Então, os votos mostram essa realidade futura, inclusive. A gente vive aqui e agora aquilo que todos viverão na eternidade. Por exemplo, abrir mão de tudo, porque na eternidade o nosso tudo sempre será o nosso Deus. Então, daqui a gente não leva nada de material. Já buscamos viver aqui aquilo que todos, nós e todos as demais vocações específicas viverão na eternidade, a pobreza, a castidade. Ou seja, Jesus falou uma certa vez, quando foi questionado se aquela mulher que se casou com Sete, quando ela morresse lá no céu, com quem ficaria? E Jesus respondeu, olha, lá ninguém se casa, nem se dá em casamento, todos viverão como anjos. E a obediência? Essa obediência, o próprio Cristo falou, o meu alimento é fazer a vontade de Deus. A obediência que provém ali de obe audire, ou seja, escutar com o coração, saber, de fato, acolher, viver a partir da vontade de Deus. Busca pela perfeição e santidade diante de Deus. Então vem aqui a vocação religiosa, presente desde o início do cristianismo. Diversas formas apresentadas hoje pela igreja, a vida monástica, a vida eremítica, a vida religiosa, as ordens das virgens. Então tem uma história da vocação religiosa, o surgimento de institutos seculares, sociedade de vida apostólica, que a gente só está tomando conhecimento de que existem essas coisas, daria muitas outras escolas justinianas para a gente trabalhar cada item, cada tópico aqui presente, mas para a gente saber que dentro da vocação à vida consagrada, essas coisas existem, fazem partes, consagrados. Então, a gente fala diversas ordens e congregações com títulos variados. Por exemplo, nós, congregação religiosa, a ordem, pertencemos, né, a uma ordem clerical, uma congregação clerical, que tem uma espiritualidade ascensional, uma espiritualidade mariana, uma espiritualidade também que traz a Santíssima Trindade, a igreja. Então, vamos prosseguindo aí. Então, dentro dessa formação da vida consagrada, tanto masculina quanto feminina, existem as etapas formativas. Por exemplo, a primeira etapa, que a gente chama a etapa do aspirantado,
Depois vem uma segunda etapa, ou primeira etapa, porque o aspirante está ali aspirando, desejando, paquerando a vida consagrada, discernindo a vocação. Vem o postulantado, depois vem o noviciado, e por fim vem o juniorato, depois vem o magistério, ou o ano pastoral. Então vem a etapa do aspirantado. Alguns pontos aqui rapidinho para a gente perceber que tem o jovem que sente o convite de Jesus para dizer sim. Ele é interpelado, ele se sente provocado e vai buscando responder sim à vida religiosa consagrada. É o início do caminho como aspirante, aquele que aspira, que deseja, que está ali buscando então acolher a vontade de Deus em sua vida. É um período inicial de conhecimento recíproco, chamado aspirantado. O aspirante procede a acolher, o aspirantado vai procedendo, portanto, à acolhida oficial no postulantado. O postulantado é o primeiro período da formação inicial, ali conforme as constituições de ordens, de institutos, de congregações. Então, podemos passar para a próxima etapa. A etapa do postulantado. O postulantado é a segunda etapa dessa formação pelas constituições. É um período de crescimento humano, de crescimento espiritual, em que o candidato, atraído pelo fascínio da pessoa de Jesus, casto, pobre, obediente, e pela beleza do dom total de si, a causa do evangelho, procura fazer da sua vocação uma história de amizade crescente com o Senhor. É um tempo em que tanto o candidato quanto o instituto podem refletir sobre a adesão do jovem ou do adulto à vocação à vida religiosa. O principal objetivo dessa etapa de formação é encaminhar o postulante para um crescente e uma equilibrada maturidade, que o torne capaz de fazer uma escolha livre, responsável pela pessoa de Jesus, segundo o carisma da instituição que está inserido, a espiritualidade, o fundador. A próxima etapa, dentro das etapas formativas da vida consagrada, vem o noviciado, um tempo de iniciação à formação da vida que segue o evangelho. É uma organização, né, facilita a consciência da vocação religiosa, a experiência do estilo de vida do instituto, conhece e experimenta a beleza e as exigências da vida consagrada, o foco nos conselhos evangélicos, que ao final do noviciado, o candidato, a candidata vai emitir a pobreza, a castidade, a obediência. É um caminho espiritual, busca por uma experiência profunda de Deus. A meta é assumir os sentimentos de Jesus e ser sinal visível da sua presença no mundo quando se consagra. E ali vai, dentro de cada ordem, instituto, de cada congregação, estudar um pouco mais aprofundado carisma, espiritualidade, a vida fraterna em comum, a história da vida consagrada, o fundador ou a fundadora. Prossigamos. A fase do juniorato. Falei aqui da quarta etapa da formação inicial da vida consagrada. A gente chama a última etapa da formação inicial da vida religiosa, mas aqui também dentro tem algumas coisas interessantes. Coincide com o período dos votos temporários, que são renovados a cada ano, durante uma duração que varia de 3 a 9 anos, canonicamente falando. A interiorização, a experimentação dos valores já apreciados, ali já desejado, num postulantado, vivenciado, experimentado, já também acolhido no noviciado. A integração da formação humana e espiritual como preparação também cultural, profissional, a vivência da experiência apostólica e também preparar o irmão, a irmã de votos temporários para o dom total de si a Deus na profissão perpétua, que depois de um período aí de formação, de um itinerário percorrido, ele vai professar o que a gente chama de profissão perpétua dos votos, conforme as aspirações do fundador, da fundadora do Instituto. Então, temos aqui, resumidamente, algumas características dessa etapa dos junioristas, ou das junioristas: testemunha autêntica do carisma do Instituto, esse componente no exercício da atividade apostólica, membro responsável de sua comunidade, observante fiel das constituições, do carisma, da espiritualidade. Prossigamos.
E temos aqui a chamada formação continuada, hoje muito defendida, de que somos todos formandos, porque depois que termina essas 4 etapas, dentro da vida consagrada, o aspirantado, o postulantado, o noviciado, o juniorato, dá continuidade à formação, à chamada formação continuada ou permanente, uma exigência intrínseca à congregação religiosa, proporciona crescimento individual, comunitário, promove atividade de vivência, discernimento, avaliação, reavivar a fidelidade a Cristo diariamente, esse testemunhar o amor de Cristo em diversos ambientes, oferecer à sociedade um rosto mais humano, justo, misericordioso, ser reflexo de Jesus para a sociedade. Então, a formação, ela continua. E dentro desse período, dessas etapas aí, que o candidato vai se preparando, ou já fez os votos e está ali a cada tempo renovando, ou já fez até os votos perpétuos, existem, no caso das congregações masculinas, que tem também a ordem, o diaconato, o presbiterato, existe a formação acadêmica. Por exemplo, a filosofia, a teologia, outras congregações fazem outras formações acadêmicas, pedagogia, psicologia, enfim. Existe também, dentro dessa formação inicial e permanente, as formações acadêmicas. Passemos para a próxima etapa ali, a vocação diaconal. Importante a gente perceber que a vocação diaconal está ligada ao Cristo servo. Ali aquela bela imagem de Cristo em João, capítulo 13, do lava-pés, que Jesus, se colocou como servo, lavando os pés dos discípulos. Cristo servo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos, conforme a gente encontra lá em Marcos 10, 45. Na linguagem semítica, por muitos significa por todos. Servir a todos, deu a vida por todos. Os diáconos são, portanto, um dom de Deus à igreja. Características dos diáconos, aqui resumidamente: o serviço, a gratuidade, o voluntariado. E aqui é preciso a gente também conhecer e saber que existem 2 tipos de diáconos: os diáconos transitórios e os diáconos permanentes. Os transitórios são os que postulam o 2º grau da ordem, no caso, o sacerdócio, aqueles diáconos transitórios dentro de uma congregação religiosa ou dentro de um seminário, dentro ali do seminário diocesano. Precisam do diaconato para avançar, para chegar ao sacerdócio. E tem o diaconato permanente, são homens casados, discernindo sua vocação, se colocam a serviço da igreja. Passemos um pouco mais. Requisitos, aqui resumidamente também, apenas para a gente saber que existem requisitos ou pré-requisitos para a candidatura ao diaconato permanente. Mínimo, a idade mínima ali de 5 anos de vida matrimonial. A esposa precisa consentir, apoiar, bem como os filhos. A idade mínima de 35 anos, solteiros também podem se candidatar como diáconos permanentes, sendo que ele, sendo ordenado diácono permanente solteiro, ele não se casará. Bem como o diácono permanente casado, uma vez que ele fica viúvo, se porventura a esposa vier a falecer primeiro, é claro, ele também não poderá mais se casar. Aqui temos a formação. Duração da formação ao diaconato permanente. Muitas vezes a gente se sente muito atraído por esse tema. 4 anos, aproximadamente, pode se estender por 5 anos. Isso depende também de cada diocese ou arquidiocese. O primeiro ano, chamado um período propedêutico, discernimento vocacional. O 2º e 3º ano costumam ser ali os estudos de teologia, integrando também a filosofia, estudo de teologia integrada à filosofia, matérias estudadas, de um modo geral, a teologia bíblica, dogmática, liturgia, pastoral, teologia moral, o direito canônico, mariologia, história da igreja e tantas outras. Atividades propostas pela escola, diaconar uma vez por mês durante o biênio, ou então um estágio em uma paróquia após o biênio, em paróquia diferente da habitual, um trabalho com liturgia do diácono, batismo, casamento, ministérios recebidos meses antes da ordenação, o acolitato, o leitorato, e tem o processo de ordenação,
consultas aos professores, párocos, os acompanhantes do curso, a gente chama os pareceres, não é? A aprovação do conselho de presbítero, a aprovação também final do bispo diocesano. Então, veja que tem passos, requisitos, elementos, não é assim as coisas, por vezes, à toa. Eu vou querer ser você, eu vou já ser ordenado. Então, a gente vai seguindo cada coisa. Veja que é todo um caminho difícil, de cruz, de renúncias, para a gente ir abraçando, para que, de fato, tenhamos consciência de que é vocação, é escolha, é chamado de Deus. Prossigamos. Vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal é um chamado de Deus, como também a vocação diaconal, a vocação laical. É direcionada a alguns homens dentro do povo de Deus, ou seja, alguns. Deus não chama a todos para ser sacerdote. Deus também não chama a todos para se casar. Deus também não chama a todos para se consagrar. Por isso que entra a importância do discernimento vocacional. Hoje, talvez, muitos matrimônios não são tão eficazes, tão felizes naquilo que se propuseram abraçar, homem e mulher, porque não fez um bom discernimento. Talvez não era aquela vocação a ser abraçada e foi abraçada sem um bom discernimento. O sacerdote também precisa fazer um bom discernimento, o diácono. Então, é direcionado a alguns, por isso que entra o discernimento. O sacerdote atua como representante do sagrado. Tanto é que a etimologia da palavra sacerdote, né, sacerdos, significa sagrado. E oites, né, significa representante do sagrado. O sacerdote, presbítero ou padre, recebe o sacramento da ordem, tem a responsabilidade de ensinar, santificar por meio da liturgia, por meio dos sacramentos, rege os fiéis leigos, então assiste os sacramentos, celebra os sacramentos e tem toda também uma formação. O sacerdote religioso, a gente vai ver aqui, segue toda aquela formação inicial da vida consagrada. O sacerdote religioso, bem como o diocesano, tem a formação acadêmica, filosófica, teológica. Vamos lá. As etapas formativas, dentro, por exemplo, da formação sacerdotal diocesana. A etapa propedêutica, a etapa dos estudos filosóficos ou do discipulado, a etapa dos estudos teológicos ou de configuração, algumas dioceses assim chamam, a etapa pastoral ou de síntese vocacional, aí a gente chama seminário maior, seminário menor, para perceber também que existem essas etapas formativas. Veja que é diferente da etapa formativa da vida consagrada. A gente viu que tinham as etapas lá, que tem as etapas lá do aspirantado, do postulantado, do noviciado, do juniorado. Aqui vem a etapa propedêutica, a etapa filosófica, a etapa teológica, a etapa pastoral. Passemos. O propedêutico, aqui para a gente ver um pouquinho sobre aquelas etapas. A duração de 1 ano, não podendo ser superior a 2 anos, tem por objetivo principal dar solidez à vida espiritual, abrir portas para maior autoconhecimento, favorecer o crescimento pessoal, a preparação para o vestibular, que o candidato ali vai fazer para a filosofia, possibilidade de complementar a formação cultural durante essa fase, e por aí vai. Próximo slide. A filosofia, né? O discipulado como etapa de estudos filosóficos, né? Esse tempo, esse itinerário, foco na dimensão humana e também no crescimento espiritual, a formação do discípulo de Jesus destinado a ser pastor, o trabalho em cima da personalidade dos seminaristas, do autoconhecimento, da formação, a importância de uma personalidade bem estruturada, equilibrada, como requisito também, segundo o Código de Direito Canônico, para a ordenação. Próximo slide. A teologia, que a gente chama a terceira etapa, a configuração, os estudos teológicos, a fase de aprendizado da vida pastoral, a importância do dom de si. O seminarista deve fazer da própria vida um presente aos outros, o desenvolvimento de sentimentos, de comportamentos semelhantes ao de Jesus Cristo no discípulo, no caso, essa configuração a Cristo, essa formatação a Cristo, bom pastor, a Cristo que também se doou, entregou sua vida.
E aqui a gente vê que há agora a outra projeção que a gente vai ver, vamos passando, o estágio pastoral, ao término da filosofia, da teologia, o seminarista, ali o candidato ao sacerdócio, ao diaconato e ao sacerdócio, ele vai, então, vivenciar a quarta etapa, a síntese vocacional ou pastoral, preferência por vivência fora das instalações do seminário, um período de introdução à vida pastoral, a inclusão de determinadas responsabilidades para esse jovem, favorecendo uma adequada preparação ao presbiterado, o acompanhamento específico necessário, a responsabilidade do pároco ou de outro responsável que acolhe esse seminarista na formação, que é uma formação também, a gente chama de inicial, antes de abraçar o grau da ordem do diaconato e do presbiterato. Próximo. E aqui o que eu falei há pouco, existe o sacerdote secular e o sacerdote regular. Não que o secular seja irregular. A gente chama sacerdote diocesano e sacerdote religioso. O membro de uma diocese, de um sacerdote ali que faz parte do clero diocesano, ou o membro que faz parte do clero de uma congregação, de uma ordem, de um instituto. Então, a gente precisa compreender que já padre diocesano, padre religioso. Mas o padre diocesano não é religioso, não? Depende do que a gente entende por religioso. Então, secular refere-se a quem está encardinado em uma igreja particular, em uma diocese, né? Então, está ali, né, presente naquela diocese. Relaciona-se a uma figura jurídica em torno de um bispo, um bispo arquidiocesano, um administrador apostólico, ali numa prelazia territorial, numa diocese, numa arquidiocese. Já o regular, ou o padre religioso, refere-se ao clero encardinado em um instituto de vida consagrada, como eu disse há pouco, ou em uma sociedade de vida apostólica, vive sob uma regra. Daí o termo regular. Ele tem uma regra da Constituição, a regra da ordem, do instituto, a Constituição. Por isso que chama o clero regular. Ele tem a regra da Constituição, da ordem que ele faz parte. Então, o padre secular é o padre diocesano. O padre regular, o padre religioso, por estar em um instituto religioso, então ele leva esse nome. Por exemplo, o padre religioso, ele não está diretamente, digamos assim, ligado a um bispo diocesano, porque ele tem um superior provincial, um superior regional, um superior geral, né? Um padre geral. Então, é esse padre superior, esse conselho superior, que faz a transferência daquele padre para aquela missão na diocese A, na diocese B, na diocese C. Então, a gente precisa compreender também que há essas realidades. Próximo, agora o bispo. Então, a gente está aqui na vocação específica do bispo, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Vimos a vocação do leigo, o matrimônio também, a vocação, a vida religiosa consagrada, os religiosos, as religiosas que fizeram votos de pobreza, castidade e obediência, que vivem um carisma, uma espiritualidade em uma comunidade religiosa. Agora, vimos as etapas formativas de cada um, e agora estamos dentro dos ministérios ordenados. Vimos ali o diaconato, o presbiterato, agora o episcopado, que é o bispo. Então, origem do termo bispo vem do latim episcopos, como a gente viu aí, deriva do verbo grego e significa, portanto, né, refere-se, portanto, a esse olhar, a esse zelo, a esse cuidado dos que lhes são entregues. A função, assim, resumidamente, é claro, associado aos apóstolos e seus sucessores, né, essa designação para os auxiliares e sucessores dos apóstolos, essa sucessão apostólica, essa continuidade dessa missão que Cristo confiou aos apóstolos e que vai sendo levada adiante, responsável por cuidar do rebanho de Cristo, como pastor, o nosso pastor, pastor daquela igreja particular. A importância, eu disse aqui há pouco, da sucessão apostólica. É uma função alta e significativa, uma grande responsabilidade. O bispo, ele tem mais, irmão Danilo, o bispo deve olhar com solicitude pelo rebanho que lhe é confiado.
Então, não é apenas um título ou uma nomeação, é um sacramento também. Veja o sacramento da ordem, essa vocação conferido solenemente por 3 bispos através da imposição das mãos e uma fórmula essencial ali na ordenação. Passemos, agora sim. A fórmula pede a Deus o envio, né, do pneuma, do espírito que faz o chefe. A tradução latina é esse espírito que constitui o pastor, o chefe, que já teve a oportunidade de participar de alguma celebração eucarística de ordenação de bispo. O bispo é considerado, portanto, esse sucessor dos apóstolos. Existe uma genealogia de ordenações episcopais, se a gente for perceber, na origem da corrente ininterrupta, né? Um apóstolo transmite o carisma apostólico ao seu sucessor, a corrente ininterrupta chega ao atual sagrado, né? Pelo sacramento da ordem na sua plenitude. Passemos. Então, é um honroso cargo de suceder aos apóstolos, responsável por cuidar do rebanho de Cristo, da igreja, atua como servo também, né? Sempre o serviço, dedicando forças, palavras, zelo, amor ao rebanho, carrega o crucificado como inspiração de ensino, usa a mitra como símbolo do seu pontificado, segura a aliança que representa o verdadeiro amor nupcial pela igreja diocesana. Possamos passar um pouco? Já estamos finalizando. Então, a gente fala aqui das nomeações. Por exemplo, aqui em Vitória da Conquista, estamos aguardando a nomeação de um novo bispo. Estamos vacantes, estamos sem bispo já desde maio. Então, a gente fala aí da nomeação. A nomeação do bispo diocesano é realizada pelo Papa. Uma consulta prévia aos bispos da província eclesiástica, da conferência episcopal, tem a consulta também aos sacerdotes sobre aquele candidato a ser bispo, né, a ser nomeado, quem sabe, no futuro, o envolvimento da igreja diocesana e dos agentes pastorais, o Código de Direito Canônico, estabelece o direito do Papa de nomear bispo, sistema de nomeação direta. Então, a gente pode passar isso aí, porque é muita coisinha, depois vocês podem acompanhar melhor para saber que existe, e chegamos ao fim da apresentação. Chegamos ao final de mais uma etapa da Escola Justiniana. Esperamos que essas reflexões tenham iluminado sua jornada vocacional. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz a cada um de nós. Que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o nosso sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.